Boa noite. Olá, boa noite. Oi, gente, boa noite. Uau, que pessoal animado aqui. Que joia. Oi, Vivi. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia, Cris? Cheguei. Nunca participei de live. Me fala aí se tá boa a imagem, o som. Tá boa a imagem, o som tá bom também. Que bom. Tô dando só um pouquinho de microfonia, então se tiver algum som junto com você, algum celular aí junto que tá sendo minha voz, tá dando micro, eco. Tá dando eco? Eu vou É, abaixar um pouquinho o volume, porque não tem outra coisa, é só o celular. tudo bem. Melhorou um pouquinho? Bom, melhorou, melhorou. Ah, então Então, deixa eu dar boa noite para esse povo muito animado, o povo entrando, dando boa noite direto da China, ansiosa aqui, olha que legal, o pessoal mandando tchauzinho, nossa, quanta gente. legal, né? Então, meu nome é Viviane Vizelini, muito prazer, tem bastante gente aqui que é a primeira vez, acredito, que está acessando Convivi. Convi é de convivência. É o meu nome, é brincadeira com o meu nome, Viviane, Vivi. Mas eu descobri que as pessoas têm histórias sensacionais. E ouvir essas histórias é muito gostoso, é muito legal. E a Cris, que está aqui, eu tô chamando de Cris, é Cristina. Quem já assistiu outros já percebeu que o pessoal me chama de Vivi e eu geralmente chamo a pessoa pelo apelido. Então vai ser Cris. Tudo bem, Cris? Pode ser Cris? Claro, claro. Então, a proposta aqui, gente, é uma conversa, é um bate-papo. Eu já conversei com a Cris aí durante uns dias e a gente foi conversando até chegar aqui nesse título que vocês viram sobre maternidade, mãe de três, adoção. Cris, tem muita coisa bonita para contar para gente. Eu acho que uma das coisas bonitas, assim, a gente não costuma falar currículo, tá bom? E nem contar muitas coisas. A gente já vai contando nossas histórias aqui. Então, Cris, uma das coisas que eu acho que seria muito legal você falar, como é que foi essa caminhada para a maternidade, né? Você se encontrar, maternidade. Independente da via, a maternidade. Eu acho que é um ponto legal. E se você quiser começar por outra coisa, mas esse é o que eu deixo de ponto de partida. Tá certo. Bom, primeiro, Vivi, antes de falar sobre isso, eu queria só dizer assim que eu pensei muito, sabe, desde o seu convite, se eu deveria aceitar ou não, porque desde que meus filhos chegaram, né, que faz um ano e meio, um pouquinho mais de um ano e meio, a gente tem uma preocupação muito grande, sabe, em preservá-los, porque é um assunto que gera muita curiosidade, né? As pessoas perguntam, as pessoas olham diferente, e a gente que está desse lado, a gente estranha, porque para a gente não é diferente, mas a gente entende, né? Mas aí, ao mesmo tempo, sabe, esse pouco tempo, né, que a gente está desse lado aqui, né, que a nossa família se formou, a gente percebeu que muitas pessoas passaram a ver de outra forma, muitas pessoas que têm a mesma vontade, mas não sabem por onde começar, ou não tem assim não tem uma força de começar, porque tem muitos medos, né, muitos tabus, muitas ideias aí que, né, sei lá de onde vem, que atrapalham, né? Então, o intuito, assim, né, de eu expor um pouco, né, da nossa história, é com essa intenção, né,
de repente, mais pessoas falando sobre isso, a gente pode, né, contribuir para tirar aí umas ideias, né, umas coisas que não agregam, né, e eu acho que, enfim, então eu te agradeço, sabe, por esse convite, por essas semanas aí que a gente tem conversado. Eu tenho pensado muitas coisas, tenho refletido muito e foi muito importante para mim, está sendo importante, né? Só até chegar até aqui já foi bem importante, né? E é engraçado porque essa sua primeira pergunta, né, sobre como foi o caminho para chegar na maternidade, para mim, assim, foi tão incrível quanto o que veio depois, né, que foi a chegada dos meus filhos. Então, para mim, são dois grandes temas, dois grandes assuntos aí que foram muito importantes para mim, né? Enfim, tentar resumir um pouco, né? Eu vou te lembrando, eu falo assim, ai, Tá Cris, tá bom, tão bom, mas olha, e se você contar aquela maravilha, outra parte agora? tá bom, por Não, favor. não se preocupa, não se preocupa. A gente, você vai ver que É, o tempo vai passar de uma forma rápida e gostosa. E uhum. outra coisa, se acontecer qualquer questão de conexão, a gente volta. Tá Volta bom, todo mundo, pessoal. Todo mundo convidado para voltar, tá bom? tá bom. Bom, assim, sobre a maternidade, né? Então, eu sempre soube que eu queria ser mãe, que eu queria ter filhos, eu queria ter uma família, né? Formar uma família. E essa ideia para mim sempre foi muito forte, né? Eu acho que pelo fato da minha família ser maravilhosa, ser incrível, né? Assim, acho que para mim é para quase todo mundo, né? A família é a nossa base, é o fundamental aí né, de muitas coisas. Quando a gente precisa de um apoio, enfim, tudo que a gente consegue conquistar, né? O mundo a gente conhece, né? Pela família. No meu caso, né? Falando do meu caso. Então, eu sabia que eu queria perpetuar isso, né? Que para mim foi a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes foi ter a minha família, né? Meus pais, meu irmão, né, meus tios, meus primos, enfim. Só que aí, assim, junto, né? Você criança, adolescente, começa a estudar, e aí o que que é a sociedade, né? Que eu vivi, né? Que eu acho que a maioria das pessoas, assim, vive. Ah, a mulher tem que mulher todo mundo, né? Mas a mulher principalmente tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ter seu sustento, né? Não pode depender de ninguém, né? Financeiramente, emocionalmente, porque não dá para confiar em ninguém, né? Porque vai saber, ninguém presta, o que que vai acontecer? Você vai ficar largada aí no meio da rua, sabe? Coisas desse tipo, né? E claro, a gente obviamente precisa pensar nisso, né? Quando a gente vai crescendo e vai amadurecendo. Só que isso eu percebi com o tempo que ficou tão arraigado, né? Que me gerou assim, sabe? Minha vida não poderia acontecer até que eu conseguisse atingir isso, sabe? Ter uma profissão, fazer faculdade, me formar, começar a trabalhar, ganhar dinheiro, ter minha casa, ter minhas coisas, daí sim eu podia pensar em outra coisa, né? Tinha E um checklist, né? um Tinha um checklist. checklist, né? É, Vamos ver o que falta, né? O emprego, a exatamente. faculdade. Exatamente. E lógico, assim, eu gosto muito do que eu faço, eu sou muito grata, sabe, a tudo que eu estudei, que eu aprendi, eu adoro a minha profissão. Dei um tempo agora, né, por escolha própria, eu achei que seria importante, com a chegada dos meus filhos. E só que aí e eu vou esse ano, né, vou fazer 40 anos em agosto. E até agora, assim, desse checklist, eu acho que não tem um ou dois assim que dá para fazer um check assim, sabe? Então eu comecei a pensar, mas até quando, né, gente? Até ó, esse checklist aí não está acontecendo como eu me direcionei a minha vida inteira, sabe? Eu como pessoa estava voltada para isso. E e aí essa coisa de ser mãe, né? Então, encurtando, né, uma história longa,
mais ou menos 2 anos atrás, acho que eu ia quase fazer 38 anos, eu comecei a pensar, eu falei, gente, mas assim, o tempo tá passando, né? Eu já tentei engravidar, eu fiz uma inseminação artificial, fiz 2 induções de ovulação, já estava aprovada, eu e o meu marido, Pablo, né? A gente já estava aprovado na fila, né, de espera, na fila para adoção, né? A gente já tinha passado por esse processo longo, que também foram uns 2 anos, mas assim, a coisa não estava acontecendo, sabe? De um jeito ou de outro. Enfim, eu senti de repente que eu precisava parar e olhar melhor para isso, né? E daí, de repente, assim, eu me lembro até hoje, eu estava arrumando a cama em casa, imersa, assim, em pensamentos que estavam vindo à tona, parecia, sabe? Eu falei, gente, de onde está vindo tudo isso, né? Por que será que não dá certo? Por que está demorando, né? Eu vou fazer 38 anos, quando que eu vou ter minha família, né? Assim, quando que a minha família vai crescer, na verdade, né? E aí eu comecei a lembrar disso, né? De engravidar, de ser mãe. E aí, de repente, veio uma como se fala, uma percepção, né? Um entendimento de, nossa, ter um filho até pouco tempo atrás era a pior coisa que podia me acontecer. Porque a chegada de um filho seria, eu não ia fazer faculdade, eu não ia conseguir trabalhar, se eu trabalhasse, eu não ia conseguir ser promovida ou qualquer coisa do tipo, né? O meu corpo ia sofrer. Como é que eu vou cuidar de um neném sendo que eu não tenho nem dinheiro para me sustentar, né? Assim, o suficiente que era uma meta minha. Só que assim, esse pensamento era totalmente inconsciente, né? Totalmente. E eu entendo E que, até, né, e até um pouco descolado até da sua realidade, porque você estava trabalhando, você fez faculdade, você fez uhum, mestrado, você fez doutorado, né? tinha acabado um pós-doutorado, já tinha, sabe, eu tinha um trabalho, né? No meu caso, né, eu já sou casada, né? A gente fez 10 anos de casado agora, super bem casada, né? O Pablo, uma pessoa maravilhosa, que também quer muito filho, sempre quis. Então, assim, eu acho que é óbvio, né, que quando você é adolescente ou você ainda está no começo, né, de carreira tal, é natural pensar que, dá para esperar um pouco, né? Mas eu acho que no meu caso, eu fui indo, sabe quando vem uma coisa atrás da outra, isso ficou. E aí eu me lembro, quando eu tive essa consciência, né, de, nossa, não é a pior coisa que pode me acontecer, é a melhor coisa que pode acontecer, é o que eu quero que aconteça. Nesse instante, Vivi, eu senti fisicamente, eu senti assim, o meu ventre, sabe, meu útero, eu não sei exatamente, como se estivesse desamarrando, é essa a minha sensação, que tivesse soltado umas cordinhas. Uma Que coisa lindo. muito assim, surreal, sabe? Eu nunca tinha sentido nada parecido. E aí eu tive a sensação que assim, nossa, agora meus filhos vão chegar, seja pela gravidez, seja pela adoção, né? Agora eu estou pronta, né? E aí, né, conversando com você, eu cheguei à conclusão que esse foi o meu parto, que eu nasci, a mãe nasceu nesse momento, que eu aceitei, né? Então, meu parto foi de mim mesma, né? Foi, E mas eu também, nas nossas conversas, ficou assim essa imagem para mim, muito, muito visceral, muito uhum, corpo, né? Porque tinha tudo isso que você foi aprendendo socialmente. Não é só assim, gente, a gente internalizou que ter filhos é uma coisa ruim. Eu até contei para ela. Para mim, a pior coisa que podia me acontecer era eu casar. E eu só conheço a Cris porque eu sou casada. O meu companheiro é um grande amigo do companheiro dela. E a gente se conheceu. uhum, Então, exatamente. eu pedi para ela contar isso, porque, de fato, a gente vai vivenciando umas construções sociais, porque a gente vai indo. A gente vai indo, né? Bota no automático, vida é isso. Vamos Uhum, trabalhar, vamos estudar. Mas, no seu caso, você me falou que
pô, eu já conquistei isso. Uhum. Eu já estou trabalhando, eu já entrei na faculdade, eu fiz uma boa faculdade, eu já fiz mestrado, eu já fiz doutorado, eu já fiz pós-doc. E o que me prometeram não chegou, que eu ia ter muita satisfação, que eu Exatamente. ia estar bem. Fala um pouquinho dessa questão, né, dessa falta. Eu achei isso muito legal que Aham. você foi contando. É, assim, não que não chegou, sabe? Eu não vou dizer, ai, não serviu para nada. Imagina, assim, foi tão importante. Eu conquistei tantas coisas profissionalmente, sabe? Eu tive tantas vivências incríveis, sabe? Conheci tanta gente, pude realmente, né, até pouco tempo atrás, né? Olhando para trás, foi muito bacana, sabe, minha carreira. E eu não sei o que vai ser para frente. Mas, assim, a minha sensação era uma coisa, primeiro que eu nunca ia chegar. Eu tava igual aquela imagem, né, do coelhinho correndo atrás da cenoura que tá pendurada, sabe? Então, eu sempre precisa mais. Ai, mas então agora você tem que morar um tempo fora do Brasil, porque agora os financiamentos só vêm para quem tem uma experiência e assim, tem que ser, sei lá, 6 meses, um ano fora. Fala, gente, pelo amor de Deus, eu não quero morar fora agora, sabe? Não é o meu momento, eu não quero. E daí eu tava muito com essa sensação, né? Mas eu também acredito que as coisas acontecem por uma razão, né? E assim, para eu conseguir, de repente, deslanchar um pouco mais na carreira, eu teria que morar fora de São Paulo, prestar concurso em outros estados. Não era o que eu queria ficar em casa, sabe? Posso ficar em casa com meu marido, né? Posso ter filho, posso ficar aqui sossegada, como se eu não tivesse me autorizado, sabe? E ao mesmo tempo, assim, é engraçado, né? Assim, me faltaram muitas referências de mães que falavam bem da maternidade. Não sei se porque eu nunca me voltei para isso, né? Eu estava sempre olhando para a carreira e o que chega, assim, é muita coisa, né? Pessoas reclamando, falando, ah, é muito difícil, é lindo, é maravilhoso, é a melhor coisa que pode te acontecer. Mas aí vinha a lista, assim, de coisa ruim, sabe? A Ai, a barriga. maternidade real. Ai, gente, eu falava que pesadelo, não é possível, né? Eu falei, não, mas calma, né? Tem a minha mãe, né? Minha mãe foi assim, uma mãe, ela é até hoje assim, uma mãe modelo para mim, né? É óbvio que as escolhas de caminho, eu não digo assim que a gente tem que seguir os mesmos passos, né? Mas ela é um modelo para mim, sabe? A mãe do meu marido também, minha sogra, é uma mãe maravilhosa, né? Mas assim, tirando, né, as pessoas muito próximas, você só via assim, ai, eu tenho que buscar meu filho na escola, ai, meu Deus, ai, eu não tenho tempo, eu não consigo trabalhar, porque meu filho tá chorando, e não sei o quê. Então, assim, acho que eu já estava, né, com essa enviesada e me faltaram. Falei, gente, não é possível. Aí nesse período, né, que eu tomei aquela consciência, né, de que não, ser mãe não é a pior coisa, eu falei, cadê as mulheres aqui para eu pensar nelas, né? Cadê? Cadê? Uau! As Aí, referências, né? a cadê, né? Aí eu comecei a ver minha mãe, minha sogra, né? Uma outra pessoa que eu conhecia, né? Falei, e agora o resto, gente. Assim, não que não sejam boas mães, não é isso, mas sabe, que me inspirasse naquilo que eu precisava no momento, né? E eu comecei a pensar, não, ó, aquela ali reclama, mas ela engravidou de novo. Ela tem 2 filhos. Então, se era tão ruim na primeira vez, como que ela teve outro? Porque ela quis, entendeu? Então eu falava, não, tem alguma coisa aí, né? Acho que eu que vou ter que achar esse caminho. Eu que vou ter que Lindo, achar. Porque lindo. eu quero, eu sei que o mundo precisa, né? O mundo precisa de famílias felizes, de famílias sabe, que tá, é difícil, mas isso é importante, sabe, pais presentes, filhos assim, com exemplos, né, são eles que vão, daqui a uns anos, né, poder transformar o mundo, né, enfim. Então eu falei, eu vou ter que achar isso dentro de mim, porque tá difícil aqui fora, né?
E eu consegui achar, sabe? Aí eu mudei um pouco a minha ótica. Eu falei, não, acho que as pessoas também não têm essa consciência, né? As pessoas olham muito para a dificuldade, porque realmente é muito difícil. Eu não estou dizendo É que não é. intenso, é É intenso, exatamente. É é intenso intenso. e dá trabalho, né? Dá muito trabalho, muito trabalho. Você querer educar, né? Assim, eu tenho né, esse 1 ano e meio, mais ou menos, que eu sou mãe de três, cada um numa idade diferente, cada um numa fase diferente. Dá muito trabalho, né? Mas eu acho que a coisa mais importante que eu vou fazer da minha vida é cuidar dos meus filhos, né? Educá-los, fazer com que eles sejam as melhores pessoas que eles podem ser, né? E Cris, eu gostei Entre dessa aspas. imagem, né, do fisicamente, de você. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Desse do fisicamente, e me parece que começaram a acontecer outras coisas. Quando você teve essa cair a ficha, né, na Aham. mente e no corpo, o que começou a acontecer, né? Vocês já estavam aprovados na adoção, vocês já tinham feito algumas tentativas de gestação. O que aconteceu? Então, essa dia do cobertor, né? Foi mais ou menos em junho. Aí que eu falei, nossa, agora eu tô pronta para ser mãe. Eu estou pronta, eu aceito ser mãe, né? Eu aceito que, independente da forma que for, que meus filhos cheguem por, né, por uma via ou por outra, é, eu tô pronta, eu já sou mãe. Né, eu já sou mãe, só não tô com meus filhos aqui, mas eu já tô já me sinto, né? E aí é muito engraçado, né? Acho que é isso que, se não for isso, você me fala, mas assim, eu comecei a me sentir mais mulher, sabe? Eu comecei a sentir assim, não que eu nunca me senti, não, mas mulher, sabe? Aquela coisa do feminino, né? Então eu comecei a me sentir mais bonita e não tinha mudado absolutamente nada. Eu comecei a me sentir assim, como se eu estivesse no lugar certo, sabe? Sendo a pessoa certa, como se eu tivesse mais segurança de quem eu sou, de falar o que eu penso. Eu não sei, assim, não tem lógica, né? Não dá para explicar muito assim, né? Logicamente, pelo menos para mim, né? Mas eu me senti assim, sabe? E aí depois, né, que a gente conheceu nossos filhos, que na época a gente nem sabia se ia dar certo ou não, nossa, daí isso aumentou exponencialmente, sabe? Aumentou exponencialmente. Eu falei, nossa, que sensação maravilhosa, né? E então foi literalmente isso. Eu acho que eu fui mãe, né, sem ter os meus filhos ali, não tinham chegado ainda. Então, isso para mim foi muito impressionante, sabe? E, além do, né, foi o que aconteceu antes. Então, foi bem intenso. Por isso que eu queria que você contasse, Ah, porque faz ok. parte completamente, faz parte, foi ali, Uhum, né? Foi ali. Então, sim. e agora continua contando esse, não sei se foi encontro, mas o momento, assim, né? O telefonema, a ideia, vocês queriam duas crianças, né? E aí Isso. falaram, É, entrar em contato com vocês, e como é que foi isso? bom, assim, foram acho que 2 anos, né, entre a gente começar o processo, assim, a entrar com a papelada na vara da infância, né, saber o que tinha que fazer ou não, aí Tudo na vara, legalizado, tudo tudo. formal. Foi, a gente seguiu as vias legais mesmo, sabe? Isso era uma coisa que eu fazia questão, né? Justamente para evitar qualquer tipo de problema, enfim. Porque eu falei, é muita coisa emocional para lidar, ainda, enfim. Então, entre a gente começar, né, caminhar oficialmente até a gente receber o telefonema foram 2 anos, né? E, e aí a gente é, queria ter 2 filhos, eu e o Pablo, né? Porque a gente sempre quis ter uma família, a gente gosta muito de família, de pessoas,
né? Quanto mais gente, melhor, aquela bagunça toda. Inclusive, é uma coisa que eu sinto muita falta, porque minha família toda, acho que tem algumas pessoas que de repente estão aqui, eu não consegui ver. Estão lá no Rio Grande do Sul, outros estão em Cuiabá. Então, me fez tanta falta, sabe? Enfim, na vida. Então, a gente queria 2 filhos, e daí, encurtando toda a história, né, das vias legais aí, a gente colocou que a gente gostaria de adotar 1 ou 2 filhos. Porque eu falei, bom, já vou fazer 38 anos, né? Para mim já tá bom, já tá na hora de chegar todo mundo. Eu falei, então já pensou? Chega aí não sei quando, né? Porque a fila, sei lá quantos anos tá, dependendo das características que você seleciona, né? Aliás, é uma coisa para se pensar muito bem, porque às vezes, sabe, um detalhezinho bobo faz diferença de anos para você receber a ligação, né? Falei, sabe-se lá quando vai vir o segundo, daí como é que vai ter que adaptar tudo de novo, né? Então eu falei, Paulo, ó, tomara que venha logo 2, né? Que sejam, pode ser irmão, pode não ser, enfim. Mas vamos adaptar de uma vez, né? Porque a gente sabia que queria, né? E daí eu tava, daí eu já era mãe, né? Assim, já me sentia mãe. Falei, cadê meus filhos? Cadê meus filhos? Falei, vou fazer 38 anos amanhã. Que coisa, eles não vão chegar, já tá demorando. Será E, que eu não vou ser gente, mãe esse nessa amanhã é literal. Ela pensou porque era o dia do aniversário dela Isso, mesmo, né? isso, era o dia, na véspera do meu aniversário. E eu falei, será que eu não vou ser mãe? Sei lá, né, o que eu tenho que passar nessa vida, enfim, tudo bem, se for, né, vai ser, mas eu queria muito. Aí toca o telefone, nunca a gente recebeu, fazia uns 7 meses que nós estávamos na fila. E a gente sabia que demorava, né? Talvez por a gente ter colocado 2, fosse ser mais rápido. Mas ele estava esperando 1 ano, 2 anos, né? E por causa da idade também, né? Então a gente tinha colocado até 5 anos, mas eu, assim, hoje, né, sabendo como é, eu colocaria até uma idade maior, sabe? Porque a gente supõe muitas coisas, né? Antes de vivenciar. E aí me ligaram da vara da infância. Oi, tudo bem? Da vara da infância. Você já recebeu alguma ligação? Eu falei, não, nunca recebi. Então, eu estou ligando porque a gente está buscando uma família que possa estar aberta a pensar na possibilidade de adotar 3 filhos, porque nós temos aqui 3 irmãos que têm um vínculo muito forte e a gente não vai separá-los, pelo menos por enquanto, né? Aí eu ouvi, eu falei, 3 filhos, imagina! 3. Ninguém tem 3 filhos hoje. Quem tem 3 filhos hoje? Pensando, né? Eu, não, mas pode contar, né? Porque daí eu falo com meu marido também, porque ele não tá aqui agora, mas ele estava trabalhando. Aí ela começou a contar. Ela falou: olha, você não precisa escutar, isso não vai atrapalhar a sua posição na fila, né? A gente realmente está buscando porque é difícil alguém se cadastrar e colocar 3, né? 2 já é difícil, 3 é mais. Aí ela começou a contar, né? Pois é. Aí ela falou as idades, né? Falou bem por cima, né? Um pouco da história deles e tal. E eles estavam bem dentro do perfil mesmo que a gente tinha, né, colocado lá, que a gente pensou, de idade, né? Na verdade, era mais a idade, né? Enfim. Aí eu desliguei o telefone, né? E eu não conseguia parar de sorrir, sabe? Eu ficava olhando para minha sala, eu falei, gente, imagina 3 crianças aqui. Eu ria, falava, nossa, que legal! Nossa, 3 filhos, deve ser tão legal. Não, mas não, né? Não vou adotar 3. Quem adota 3 filhos? Não, de uma vez, não vai ser. Aí eu liguei para o Pablo, né? Resumindo a história. Aí o Pablo também ouviu, mas assim, 3. Daí ele chegou em casa e continuou. Eu tava rindo, assim, sabe? Para mim, pro meu coração, que não conversa muito aqui com o meu cérebro, meu coração tava em festa, assim, sabe? Já tava imaginando, já tava, sabe, começando a pensar nessa possibilidade. E, assim, muito estranhamente, parecia uma ótima ideia.
parecia a melhor ideia, sabe? Porque ia ser a família grande, né? Enfim. E aí passou isso, né? Esse dia foi a véspera do meu aniversário. Coincidentemente, é o dia do aniversário do meu pequenininho, do mais novo, né? E nem a pessoa que me ligou tinha se tocado, ela foi ver isso depois. Então, ela até me Uhum. falou os dias no telefone. Ela falou, dia tal, então um nasceu dia tal, ano tal. Eu falei, nossa, hoje. Ah, quer dizer nada não isso, quer dizer nada não. E aí, enfim, sabe, várias coincidências que depois a gente fala, não, não é possível, né? E aí, enfim, daí foi um fim de semana, né, que eu não parava de rir, né? Não parava de sorrir. E a gente falou, não, olha, vamos pensar, porque assim, realmente, né, eles tem assim, o que a gente pensou que a gente daria conta, acho que a gente daria. Vamos pôr na ponta do lápis, né, a questão financeira, né? Porque antes da gente conhecer melhor a história deles, antes da gente conhecê-los, né, a gente tem que ter muita certeza, porque não dá para brincar com isso, né? Fala Eu um pouco pensei, sobre isso, Cris. Eu achei que você foi tão lúcida quando aham, você fala sobre isso. Vocês porque fizeram a conta, né? São três crianças, né? sim, exatamente. Então, porque assim, qualquer coisa que a gente, qualquer passo a mais que a gente desse, ia significar alguma coisa para as crianças, por mais que eles não nos conhecessem, né? Era tempo de vida deles, né? Se a gente conhecesse, mudasse de ideia, talvez formasse um vínculo que depois para ser quebrado, né? Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que se espera. Então a gente teve muito cuidado, sabe, de dar um passo por vez, né? Então, tanto que para assistente social, psicóloga que acompanhou o caso, né, da vara da infância, a gente falou, olha, a gente quer, né, a gente fez conta, a gente pensou, não, o que que é importante realmente, sabe? Porque eu pensava assim, eu que sou da área acadêmica, gosto muito de estudar, eu falava, nossa, a escola do meu filho vai ser tal escola, ou desse tipo, porque não sei o que lá. Falei, gente, não é isso que. Eu falei, eu estudei em todos os lugares, né? Lugares muito bons, principalmente depois na faculdade depois, mas não foi isso a coisa mais importante para mim, foi a minha família, né? Então, assim, se a gente quer realmente, né? Se a gente, enfim, quer muito uma coisa, a gente tem que pôr na balança, né? Então, muitos medos, sabe? As pessoas falando assim, ai, mas 3 filhos dá muito trabalho, como é que vai dar conta? Você vai ter que parar de trabalhar, como é que vai ser? Se mulher, você vai parar de trabalhar? Como assim vai ser dona de casa? Falei, pois é, mas eu quero, né? Posso querer? Posso. Posso querer parar de trabalhar e ficar em casa, lavando a roupa, cozinhando, que eu não sei até hoje direito cozinhar, mas eu quero, posso. As pessoas não aceitam, elas não entendem, né? Muita gente achou que a gente estava tomando uma decisão impensada, sabe? Que a gente, como se a gente não tivesse parado para pensar, parado para escolher. A gente tivesse, ai, vamos adotar 3 filhos? Vamos, que lindo, vamos então. Não foi isso, né? Muito pelo contrário. Foi muito bem estudado, muito bem pensado e decidido, né? E a gente ia assumir qualquer consequência disso, né? Porque a gente sabe quer dizer, a gente não sabe, né? A gente acha que sabe que vai ser do futuro, mas o dia a dia está aí para mostrar que a gente não sabe é nada, né? Então, escolhendo de um caminho ou de outro, tudo tem consequências e a gente não sabe. Então, a gente estava preparado, né, para lidar com o que acontecesse. Então, a gente foi ver preço de escola, foi ver onde a gente vai morar, a gente, né, vai tá para se mudar de casa, já ia na época. A única coisa que a gente não contou foi com a pandemia, né? A pandemia não tinha como. Mas, então eles chegaram em casa em outubro e aí no fim do ano já começou a pandemia. Então isso a gente não contava, né? Mas que tá aí uma coisa para mostrar também que não adianta, né? Se programar tanto.
Então, a gente foi ver preço de escola, a gente foi, falou para o pessoal, olha, a gente não sabe se a gente dá conta, a gente precisa conhecer, a gente precisa entender a história, né? A gente precisa saber o máximo de informação, precisamos ter informações Cris, eu para a quero gente. fazer um destaque, então. Vocês foram muito lúcidos e muito francos em falar, gente, a gente não sabe se vai dar conta. Uhum, E talvez, às vezes, nessa expectativa, nessa ansiedade, nesse sonho, nesse desejo de ter os seus filhos com você, né, a sua família ampliada, você fala, não, não, é, a gente topa, a gente... E me parece que quando vocês tomaram essa postura, tanto com a assistente social como com a psicóloga, elas falaram, que bom que vocês estão preocupados, né? uhum, Que bom sim, que vocês estão pensando nessas questões práticas. E que não é um impeditivo. Isso não quer dizer que vocês não queiram. exatamente. Porque pode, de repente, rolar aquele medo. A gente vai falar, então o pessoal já vai achar que a gente está na dúvida, que não quer mais filho, né? Uhum, A nossa cabeça sim, viaja. A nossa cabeça vai sim. longe. É. E assim, a gente, antes, né, antes e durante esse processo da adoção, a gente conversou com muitas pessoas, né, que têm filhos por adoção, que já passaram por coisas. E assim, é nítido, é notório que cada um tem uma experiência tão diferente, mas tão diferente do outro, sabe? Mas é completamente diferente do começo ao fim, né? Então, como começou, né, o fórum que cai, um é diferente do outro, os profissionais que vão te atender, né, que cuidam das crianças, os abrigos, né, as casas de acolhimento são totalmente diferentes. A personalidade, obviamente, dos filhos, porque cada pessoa é de um jeito, né? São muito diferentes. Então, assim, a conclusão é que cada um vai ter seu caminho. Cada um vai ter seu caminho. Então, se a experiência daquela família foi ruim, foi difícil, não quer dizer que a sua vai ser, né? Ou se aquela experiência foi incrível, maravilhosa, não quer dizer que a sua vai ser igual àquela, né? Vai ter outras dificuldades, né? E outras coisas boas. E e a gente, desde o começo, a gente foi 100% honesto com a equipe que atendeu, né? Porque eles que entendem, né? Então, a gente já ouviu diversas recomendações, sabe? Fala isso, não fala aquilo, fala isso, não fala aquilo. Mas a gente não sabia ser desse jeito. A gente queria realmente que tudo fosse muito honesto, né? Então, quando eu liguei para psicóloga, né? Falei, olha, eu conversei com meu marido, a gente não sabe se a gente consegue, mas a gente quer continuar. A gente quer mais informações, a gente quer saber, né, se a gente dá conta ou não. Porque eu falei, eu não sei trocar uma fralda, eu não convivo com criança desde que eu era criança. Eu não sei nem o que é uma criança, não sei uma música de criança, mas eu quero ser mãe, entendeu? E eu acho que isso eu consigo aprender, né? Eu estudei, sou uma pessoa assim com uma inteligência razoável, entendeu? Vou conseguir trocar fralda, vou conseguir, enfim, né, aprender, eu acho. Então, e aí ela falou: olha, muito obrigada que vocês falaram isso, porque a gente vê que as pessoas vêm aqui e querem fazer um teatrinho, falar que são uma família perfeita, que com as frases prontas, e fala, não, a gente quer estar aqui, quer salvar o mundo, e a gente sabe que não é assim. A gente sabe. Ótimo. Então, quero. O pessoal está fazendo perguntas, Cris, que delícia! Ai, E a gente, gente eu não vai sei. conseguir responder, gente, desculpa. Algumas pessoas colocaram mesmo, né, que a maternidade é isso, a gente se parte, né, a gente Uhum, vai se reavaliando. Sobre família também colocaram aqui. Uma pessoa perguntou se você podia falar um pouquinho mais do processo burocrático, mas eu queria que você falasse quando você conta assim, eu adotei três, eu sou mãe de três. E aí aparecem umas frases muito automáticas, né? Quando você conta isso, ou quando as pessoas ficam sabendo. Queria dizer primeiro que eu, da minha parte, adoção
é projeto de família. É um projeto de família, é isso. Eu quero ter 2 filhos, eu quero ter 3 filhos, é isso que a Cris colocou. Então, quando uma família nasce, ela não está fazendo caridade. Ela quis existir, é uma família que quis vir à existência. E a adoção é projeto de família. Então, Cris, conta um pouquinho assim, quando alguém vira e fala assim, Cris, você é uma santa. Uau! Ai, ai, Vivi, esse, né, é uma coisa assim que e eu vou dizer que eu também tinha um pouco desse olhar, né? Eu tinha um pouco desse olhar. Mas quando a gente fala, ou quando a pessoa toma, assim, se dá conta, né, de nossa, você adotou 3 irmãos de uma vez. Meu Deus! Assim, só falta fazer santinho nosso e entregar, sabe? Para mim e para o Pablo. A gente parece que virou santo. Fala, nossa, vocês são pessoas iluminadas, vocês são pessoas incríveis. Falo, não, a gente só queria ser pai e mãe, a gente só queria ter uma família, sabe? A gente não tem nada disso. Assim, e outra que eu acho pior, né? Mas assim, eu juro, eu não tô criticando as pessoas, porque eu também tinha essa visão que fala assim, nossa, que caridade vocês fizeram, que pessoa, que caridade, vocês são pessoas assim. Então, assim, eu comecei a ficar brava, comecei a ficar irritada quando eu ouvia isso, né? Aí eu paro, respiro, falo, não, eu também achava isso, né? Porque, assim, gente, você quer fazer caridade? Não adote filhos. Você vai fazer serviço voluntário, você vai doar o seu trabalho, você vai doar dinheiro, vai doar alimento. Isso é caridade, né? A gente quis formar uma família, né? A gente queria filhos, né? E assim, e por que adoção, né? Eu falo, olha, eu estava aberta às duas possibilidades, porque para mim não fazia diferença. A adoção para mim, eu sempre simpatizei com a ideia, sabe? Desde que eu me lembro, assim, que, né, de adolescente, eu falava, nossa, que bacana, né? Deve ser uma vivência muito legal. Mas não que eu ache que é melhor ou pior, é um outro caminho só, né? Então, fora que assim, quando fala, né, caridade, aí a impressão que dá, e muitas vezes, né, eu passei por algumas situações que também me incomodou, sabe? É um olhar que se tem para crianças que estão em acolhimento, sabe? Que são, assim, uns pobres coitadinhos, sabe? Ai, meu Deus, tadinhos, eles não têm família, eles foram abandonados, ou sei lá, qualquer história triste aí que a pessoa pode imaginar, né? E a gente, ai, olha como eu sou caridoso. Eu vou lá e vou ser sua mãe, sabe? Se coloca como se fosse uma, sabe, uma posição de superioridade, né? Então, não sei se é da minha cabeça, né? Porque eu não sei, na verdade, o que passa na cabeça dos outros, mas me incomodou muito. Porque eu falei, gente, as pessoas olham para os meus filhos e pensam isso, que a gente, né, pegou os pobres coitadinho, sabe? Não é isso, né? Não olhe para os meus filhos e para crianças, né? Ou sei lá, qualquer pessoa, né? Numa situação de acolhimento, com pena. É muito esquisito. Sabe por quê? Porque quando a gente começou a ir no abrigo, né? Eu nunca tinha ido. Nunca. Inclusive as pessoas acham, né? Ah, vou adotar, então vou começar a visitar os abrigos, né? Vamos começar a ver as crianças que tem lá, vamos escolher, como se fosse assim, né? E é uma Não coisa é. porque não é, porque a E não maioria, é. a maioria, né, das pessoas que estão lá não estão aptas à adoção, elas estão lá por um período para reintegrar na família, para a família se readaptar, né? E essa é a prioridade mesmo, né? E aí, eu falei, gente, essas crianças, adolescentes já passaram e venceram tantas dificuldades que o meu pequenininho, que tem, na época ele tinha 2 anos, né? Quando eu conheci, ele tinha feito 2 anos, ele já venceu tanta coisa que se fosse eu, metade eu já não tinha aguentado, sabe? Eu não ia conseguir superar sendo adulta.
Então, eu comecei a olhar para eles com muita admiração. Eu os admiro, assim, infinito. Porque eles talvez na inocência, né? Na ingenuidade deles, né? Mas mesmo assim, sabe? Você fala, nossa, eu admiro, eu tenho muita admiração, né? Então, eu acho uma coisa importante, sabe? Que as pessoas pensam assim, eu vou adotar porque eu vou ser, né? Eu vou fazer uma coisa boa da minha vida, né? Vou lá, vou adotar um filho. Só que não é isso que tem que pensar, né? Você tem que pensar se você quer ter um filho. É isso. Você quer ter um filho? Quero. Que bom. Então, continue, né? Mas não que você vai salvar alguém ou você vai resgatar alguém, sabe? Não é essa a intenção, né? Isso é muito ressaltado, não sou eu que estou falando, porque assim, eu também quero deixar claro que eu não sou nenhuma especialista em psicopedagogia, em psicologia, nada, não tem nada a ver com isso. A minha experiência, né, o que eu aprendi. A gente faz cursos que são muito importantes e eles falam que a gente tem que não adoção não é caridade, tá? Não deve ser caridade, tá? Isso é muito importante mesmo. Cris, tá acabando. Ah, não acredito. Mas eu Ai, queria te falar algumas coisas que as pessoas falaram aqui, dizendo assim, como foi importante você colocar isso, né? Olha, a Cris colocou, muito obrigada por compartilhar, né? Que é projeto de família, né? Que vocês não são pessoas mais iluminadas ou muito superiores a outras pessoas porque adotaram três irmãos. Incrivelmente surgiu na vida de vocês. Esses três filhos que eu tenho certeza que já estavam destinados para ser de vocês, com data de aniversário, né? E mulheres aqui dizendo assim, a maternidade é isso, Cris. uhum, Você vivenciou no seu corpo a experiência mesmo, né? Tanto mentalmente de falar, gente, carreira. Gente, dou conta. Eu quero ter a liberdade de optar, de lavar roupa para os meus filhos. Eu quero ter essa opção, né? sim. Então, mulheres comentaram isso aqui também. Cris, eu acho que a gente continuaria te ouvindo, porém a gente corre o risco do Instagram derrubar a gente. Ah, eu entendo. E eu gostaria de salvar essa live, deixar para outras pessoas acessarem, outras mulheres. Gente, tem muito mais coisa para ouvir da Cris. Vocês ouviram, assim, é uma delícia ouvir ela, não é, pessoal? Ai, É, muito obrigada, gostoso. gente. Pois E eu é. quero te agradecer, Cris, porque você derramou seu coração para gente, Uhum, né? Você compartilhou aí um pedaço de você, que são seus filhos. Filhos sim, são pedaços, não? E são. você contou como eles chegaram. Vocês podem, dá licença, tá, Cris? Quem perguntou sobre as questões legais, burocráticas, eu tenho certeza que a Cris, ela responde assim, Uhum. muito carinhosamente, muito generosamente, se vocês entrarem em contato com ela. Você gostaria de dizer alguma coisa para se despedir desse monte de gente que apareceu para matar a Ai, saudade de nós gente. duas? Eu queria primeiro pedir desculpas, porque eu não consigo ler. Eu vejo que tá vindo pergunta, só que eu não consigo ler tudo, mas eu vou ler, eu acho que eu consigo ler depois, respondo, estou à disposição, sabe? Eu estou aqui para isso, sabe? Eu não estou aqui para só contar a minha história, eu estou aqui para servir o que eu puder fazer aí para ajudar ou para facilitar, é só entrar em contato comigo. E ao mesmo tempo agradecer todo mundo que está aí, agradecer você, Vivi, seu coração enorme, sabe? Não só essa oportunidade incrível que você me concedeu, mas as outras pessoas também que já passaram aqui me inspiraram muito, muito. Eu recomendo todo mundo que está aí, se puder assistir, né, as outras pessoas que já vieram, foram incríveis e vão ter outras, né? Porque são experiências de vida que às vezes a gente não dá bola, né? Eu até falei para você, a gente conhece tanta gente bacana que tem histórias incríveis que estão do nosso lado e a gente fica procurando inspiração, né? Longe.
mas estão do nosso lado, são pessoas que a gente convive, mas não estão aí se abrindo, né, assim, voluntariamente. Então, eu agradeço de coração, agradeço também a Fabi, que fez aquele folder lindo, que rodou o planeta. Literalmente. E só dizer aqui, se der tempo, né, dizer que eu me sinto mesmo assim no lugar certo, sabe? Que eu fiz essa escolha, que muita gente duvidou, criticou, que não ajudou, sabe? Eu entendo que era por preocupação, né? Ai, meu Deus, vai ficar doente, sei lá o quê. Mas assim, fiquem tranquilos, porque eu não poderia estar em lugar melhor, sabe? Eu sei que hoje eu estou nesse lugar. E assim, eu também não escolhi lavar roupa e louça a minha vida inteira, tá, gente? Pelo amor de Deus, porque eu Sim. acho que ninguém merece. Mas por um tempo, eu acho que é a melhor coisa que eu posso fazer mesmo, sabe? Pelos meus filhos, né? Estar com eles, estar presente, né? Às vezes Eu não vou, falando, né? Mas só de estar do lado. eu vou ler aqui o que deixaram para você. Preparar e amar a próxima geração é o maior trabalho do mundo. A Exatamente. Elizabeth te colocou aqui. Beth, Ai, que obrigada. lindo. Gente, obrigada pela generosidade de vocês de colocarem tantas coisas profundas, bonitas e nos inspirarem também, nos apoiarem, falando coisas, escrevendo coisas. Então, a gente finaliza aqui hoje. Cris, muito, Muito muito obrigada. obrigada. Gente, muito obrigada. E quarta-feira que vem tem mais. Não com a Cris, com outra pessoa, mas a gente tem uma outra pessoa para vir aqui. Um abraço, Cris. Boa noite, Um gente. Até beijo, boa mais. noite para todos.